Saudamos a todos vocês, amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, estamos juntos iniciando uma nova semana de estudo na Palavra de Deus e somos agradecidos a Deus por Ele permitir termos estes momentos cada dia com vocês. Somos gratos a cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, onde quer que você esteja, não importa o país, a cidade, o estado. O importante é que estamos juntos em torno da Palavra de Deus, buscando obter mais conhecimento e comunhão com Deus. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, todos vocês que compartilham os estudos com outras pessoas, outros grupos, redes sociais e também agradecemos aqueles que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Márcia Gomes, é de Bauru, São Paulo. Sueli Soares é de Arapiraca, em Alagoas. Solange Terezinha é de Goiânia, Goiás. Afrânio Arruda é de Manaus, Amazonas. Jerusa Isidro é de Campina Grande, Paraíba. Maria da Conceição é de Diadema, São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Grandioso Deus e eterno Pai que estás nos céus, te damos graças pela vida, graças por uma nova semana de estudo que estamos iniciando em Tua Palavra. Te agradecemos por cada pessoa que estuda conosco a Bíblia e queremos, Pai, suplicar neste momento que o Teu Espírito Santo esteja presente em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a entender a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Ó Pai, abençoa todos os que estão passando por algum momento de luto ou de tribulação, de aflição, de tristeza, de dor, de sofrimento. Ó Pai, tenhas misericórdia de cada um, conceda vitórias em nome de Jesus. Amém. Vamos então hoje iniciar o nosso segundo estudo desta série Gênesis, o princípio da criação. Na semana passada estivemos aqui falando, sobre Deus ter dado forma a este planeta, a semana da criação. Foi o estudo que nós fizemos. E Deus então coroou a sua criação na sexta-feira, criando o homem à sua imagem, à sua semelhança, e colocou a cereja no bolo, no toque final, foi o sábado. Deus sabia que nós, seres humanos, precisaríamos de descanso, por isso Ele instituiu lá na criação, não foi lá no deserto, não foi para o povo judeu, não, Deus instituiu na criação esse dia especial para a sua adoração. E deveremos então pedir a Deus que nos ajude a entendermos a necessidade de separarmos este dia para a adoração e para o nosso descanso. Nós então falamos a respeito de Deus ter criado tudo belo, tudo perfeito, e deu então esse jardim do Éden para Adão, para que ele pudesse lavrar, cultivar, para que eles pudessem viver felizes. E então sabemos que entrou o pecado aqui neste mundo. A Bíblia não diz quanto tempo levou para que Adão e Eva caíssem em pecado desde a criação, mas o fato é que Deus havia dito para eles: olha, vocês podem se alimentar de toda árvore frutífera que está no jardim. Todas as árvores, só eram centenas ou milhares de árvores. Agora, uma árvore só, vocês não podem comer daquele fruto. E exatamente aquela árvore, amigos, amigas, irmãos e irmãs, era o único ponto, o único local onde Satanás poderia tentar Adão e Eva. E então, nós conhecemos muito bem a história. Eva, passeando pelo jardim, observando a beleza da criação de Deus, ela passa próximo dessa árvore e ela escuta alguém falar com ela. E ela sabia que não era a voz de Deus, por quê? Porque eles conheciam, Deus ia todos os dias no jardim conversar com eles. E então Eva foi seduzida pelo arqui-inimigo de Deus para que desobedecesse a Deus. Em Gênesis, no capítulo 3, versos 1 e 2, Gênesis 3, versos 1 e 2 nos diz: a serpente
era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. Vejam que Satanás, ele é astuto, como lemos aqui na palavra de Deus. Ele incorporou na serpente e então começou a falar, porque animal nós sabemos que não fala, exceto nessa ocasião que a serpente falou, porque Satanás estava incorporado nela, e aquela ocasião em que a mula de Balaão falou, porque Balaão estava espancando a mula e ela, evitando que Balaão fosse morto pela espada do anjo, e então a mula começou a falar com Balaão. Vejam, essas duas ocasiões, mas animal não fala. Sabemos que o único ser racional é o homem, a mulher. Os únicos que pensam e que falam. Os outros, por exemplo, um papagaio, ele imita, não é um som que ele ouve repetidas vezes, ele então imita. E falar não fala, não raciocina. E Eva então é atraída por essa serpente, porque, segundo nos diz a pena inspirada, a serpente era um dos animais mais bonitos que havia na criação. A serpente tinha asas, ela voava. E quando ela voava, aquela cor dourada dela assim resplandecia. E a serpente então chamou a atenção de Eva. É assim que Deus disse: vocês não podem comer de nenhuma fruta das árvores que estão no jardim? Vejam, já torcendo o que Deus havia dito, Deus disse: vocês podem comer de todas as árvores, menos uma, que era aquela onde a serpente estava. Nós temos que ter muito cuidado, amigos, amigas, irmãos e irmãs, porque muitas das vezes nós estamos ouvindo uma mensagem da palavra de Deus e essa mensagem ela vem para nós distorcida, não vem como exatamente está escrito na palavra de Deus. Muitas pessoas torcem a Bíblia, as Escrituras Sagradas, para a sua própria perdição e acaba levando outros também ao engano. Quantas pessoas, milhares, milhões de pessoas no último dia, quando Jesus disser para muitos desses, olha, não vos conheço, quantas pessoas dessas vão dizer assim, olha, mas eu aprendi assim na palavra de Deus, eu não sabia que eu precisava fazer isso. É por isso que nós incentivamos aqui a todos vocês para que leiam a Bíblia. Não fique somente ouvindo mensagens no YouTube ou em outras redes sociais, porque nós precisamos ter a Bíblia na mão. Quando nós citamos aqui uma passagem bíblica, é importante você anotar e depois ler na sua Bíblia se é exatamente assim. O que nós trazemos aqui para vocês é o que está na palavra de Deus, não é o que eu estou inventando ou que eu ouvi alguém falar. Não, eu trago para vocês aqui nestas séries que nós fazemos o que está na palavra de Deus. Agora, se nós ou se vocês, a maioria, vai aceitar ou não, eu não posso obrigar ninguém a aceitar. Nem Deus, nem Jesus força ninguém, ele apenas bate a porta do coração, ele espera que nós aceitemos e abramos a porta do coração para ele entrar. E então, sabemos que Eva foi enganada pela serpente. Irmãos, nós não podemos dar ouvidos a Satanás. Se Eva tivesse ouvido a serpente falar e tivesse passado direto, mas não, ela parou, ela ficou encantada vendo a serpente falar. E às vezes isso acontece conosco hoje. Nós sabemos que o que nós não devemos fazer para nós não irmos contra o que Deus pede de cada um de nós, mas quando nós vemos algo assim que nos chama a atenção, nós paramos para ouvir, para ver, nós chegamos mais perto, nós ficamos encantados com certas coisas e sabemos que quem está por trás daquilo é Satanás. É para nos enredar, é para nos armar uma cilada para que nós caiamos. Essa história na Bíblia Sagrada, aqui em Gênesis, é uma história real. Isso aconteceu, é fato verídico. O próprio Senhor Jesus, ele citou exemplos do Gênesis em suas parábolas, em seus ensinamentos.
Ele citou várias pessoas do Antigo Testamento, provando que a Bíblia ela é real, não é um conto de fadas. Adão e Eva existiram. A serpente que enganou Eva existiu, por exemplo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, no verso 3, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, diz assim: No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Olha aqui, Paulo citando Gênesis, né? As pessoas sendo enganadas por falsos profetas, falsos pregadores. Leia aqui o capítulo 11 de 2 Coríntios. Aqui vem dizendo, as pessoas sendo iludidas, enganadas por falsas pregações, falsos apóstolos, falsos profetas, e ele temia que as pessoas também fossem enganadas, assim como Eva foi pela astúcia da serpente. Então, isso tudo é real. Muitas pessoas podem dizer assim, não, mas isso foi escrito apenas como ilustração, isso não é real. Sim, tudo que está aqui na Bíblia é real, aconteceu. A criação em 7 dias, né, que no 7º Deus descansou, ele criou o sábado, em 7 dias a criação, cada coisa que Deus criou no primeiro dia, no segundo, terceiro, quarto, quinto, tudo isso foi verídico e em 24 horas, dia de 24 horas, não foi dia de milhares de anos para completar a criação, foi num instante. E assim também como Deus criou Adão e Eva, a sua imagem, a sua semelhança, a serpente também estava lá e foi usada por Satanás. E essa serpente, a Bíblia diz claramente que é Satanás. Aqui em Apocalipse, capítulo 12, nos versos 7 a 9, diz assim: Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo, foi lançado na terra com seus anjos. Então, aqui a palavra de Deus confirmando que o diabo é a antiga serpente que engana a todo mundo. E ele foi expulso do céu juntamente com os seus anjos, aqueles que estiveram ao lado dele num trono que ele queria estabelecer acima do trono de Deus. E então houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos contra o dragão e os seus anjos, contra Satanás e os seus anjos, contra a serpente, diz aqui a palavra de Deus. Então, isso que nós lemos na palavra de Deus aqui no Gênesis é tudo real, é verdadeiro. Nós não temos como duvidar de que isso é uma alegoria. Nós não temos como duvidar de que isso é verdade, que não é uma alegoria, que não é uma história para ilustrar algo, para nos trazer um ensino espiritual. Não. Esses fatos aconteceram e sabemos que Satanás ele existe e que ele tem poder para enganar. Ele é astuto e ele enreda as pessoas naquilo que ele apresenta como atrativo, mas que no final leva à morte. Que nós possamos ter prudência, que nós possamos ter sabedoria para discernir entre o que é do bem, que vem de Deus, e o que é do mal, que vem de Satanás. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Voltaremos amanhã, Deus assim nos permitindo. E queremos, mais uma vez, deixar para todos vocês João capítulo 1, verso 3, onde lemos: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Que Deus nos abençoe.